a fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, hoje é domingo do Senhor, 26 de junho de 2022, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por evangelista Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam a caminho, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós vimos aqui esta passagem do Evangelho, quando Jesus estava a caminho a Jerusalém, as dificuldades que ele encontrava por não achar lugar para hospedar. Os discípulos, começou por ali, ficaram meio bocados: Senhor, queres que mandamos descer fogo para essa gente? O que Jesus fez? Repreendeu-os. Jesus não concordou com essa ideia dos discípulos, Tiago e João. A palavra nos diz que eles continuaram o caminho e, enquanto caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde queres que vá. Jesus respondeu a ele: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, Jesus quis dizer a ele: Como que tu vai me seguir se eu não tenho nem aonde repousar a cabeça? Olha, então era preciso ter aquela fé determinante para seguir Jesus. Um outro disse, aliás, Jesus disse a um outro: Segue-me. Esse respondeu: Deixa primeiro ir enterrar meu pai. Jesus disse a ele: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Então, gente, nessa circunstância, o que Jesus está nos dizendo? Meu pai morreu lá, mas é preferível que eu vá anunciar o reino de Deus. E deixe que os mortos enterrem seus mortos. Haverá quem enterrará o morto lá, ou seja, o meu pai. Certamente eu vou ter lá meus irmãos, amigos, alguém que fará isso, e eu vou anunciar a palavra de Deus. É o que Jesus propôs e me deu a entender que seja assim. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, para onde queres que vá, mas primeiro me deixa despedir de minha família. Jesus disse: Porém, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Ou seja, então Jesus, nessas teses aqui, ele está nos dizendo
que o importante, o essencial e o em primeiro lugar é a palavra de Deus. Observar a palavra de Deus e anunciar o reino de Deus. Porque veja bem, se você tomar uma decisão de anunciar a palavra de Deus, você não pode estar olhando para trás. Porque se você olhar para trás, você encontrará muitas razões que vão impedir você de anunciar a palavra de Deus. Você tem que tomar aquela firme decisão e seguir em frente, confiar na palavra de Deus e ir em frente. Porque se você começar a olhar para trás ou do lado, vai aparecer tanta oposição, tanta coisa impedindo você de anunciar o reino de Deus. Um outro, deixe-me despedir de minha família. Também não, porque veja só, Jesus teve família. Veja se ele se preocupou em despedir da família. Não, ele deixou sua família lá e seguiu pelo mundo para cumprir a vontade do Pai. Ele foi firme e perseverante. Então todos nós temos um objetivo. Vou dar um exemplo. O homem e a mulher, quando decidem se casar, eles não deixam pai e mãe, não vão seguir uma vida que já é um propósito de Deus. O casamento, o matrimônio é um propósito de Deus. Então, o homem deixou seus pais, a mulher também deixou seus pais, suas famílias, e os dois tomaram uma decisão de seguir um rumo, uma nova decisão, uma nova família, vamos dizer assim, que é na verdade o que vai acontecer. Se você começar a olhar pai e mãe, você não vai casar nunca. Eu tenho minha mãe e o pai, eu vou casar coisa nenhuma. E a mulher, se pensar assim, é a mesma coisa. Então nós temos que ter aquela firme decisão, aquele propósito. E assim também é a palavra de Deus. Nós temos que ter um propósito firme e seguir para que nós sejamos dignos de anunciar o reino de Deus. A palavra está nos dizendo. E quando os discípulos disseram a Jesus, Senhor, quer que nós ordenemos que desça fogo do céu para exterminar essa gente, por eles não terem hospedado Jesus, o que Jesus disse? Jesus os repreendeu e seguiram o caminho. Então Jesus não concorda com essa tese. Tudo tem seu tempo, ao tempo dele, ao tempo de Deus. E nós precisamos, meus amados irmãos, compreender que a palavra de Deus, ela é fonte de vida, cura e libertação. A palavra de Deus é ela que nos santifica. A palavra de Deus, ela é dificuldade. Aqui Jesus disse assim, segue-me. O que ele queria fazer? Primeiro ele queria enterrar os pais dele. Jesus, nessa situação, não. Quem quer fazer isso não é digno de anunciar a palavra de Deus. Porque se você for enterrar os seus mortos, você não vai conseguir falar a palavra de Deus. Amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso domingo, iluminado pelo nosso Mestre Jesus, e a bênção dele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e permaneça sempre. Quando alguém se ajoelha